Tá valendo? Boa, fala aí, rapaziada. Eu não posso falar bom dia nem boa tarde, senão o Stefano e a Renata me dão bronca. É isso, bronca, porque bater é difícil. A gente tá começando mais um podcast e, como já é de costume, eu não vou apresentar a Mariana, eu vou deixar ela fazer isso, mas ela tem que falar sobre ela sem falar com que ela trabalha. Vamos lá. Eu sou a Mariana, eu tenho 42 anos, sou mãe, sou uma pessoa muito realizada, muito feliz, gosto muito de atividade física, atividades intensas. Acho que é na atividade física que eu solto o estresse do meu trabalho. Sou uma pessoa que gosta de ficar na natureza, adoro andar no mato, acampar, fazer trilha. Eu acho que é isso, eu sou uma pessoa de gosto simples. E dá pra Mari, a gente trouxe para que o jiu-jitsu é pra geral mesmo, né? A melhor idade, a terceira idade já pode... É bom que você fez essa piada. É claro. Obrigado. Foram muito espertos. Mas ela é verdade, porque pra quem não sabe, né, ele não quis apresentar, mas é a senhora De Luca e o senhor De Luca. E ela falou a gente verdade não ou trocou ela de sobrenome, mentiu? tá? Só pra constar, a gente não trocou de porque sobrenome. eu não adotei o sobrenome dele. Qual que é o eu seu continuei sobrenome? Delácio. Ah, quase igual. Mariana Deve ser De Delácio. Luca em alguma outra língua. Mas é engraçado que ela é mais próxima da minha família do que eu. Total. Mas ela mentiu? Nem um pouco. Então nem tá um bom. pouco. A Mariana é tão hiperativa quanto eu. Mesmo se mentisse, você não ia falar que mentiu, né? Não, eu ia. Mas ela é tão hiperativa quanto eu, velho. Eu acho que isso é uma das razões pra funcionar, assim. Nós dois não conseguimos parar quietos. Então, agora, oficialmente, conta aí. O que você faz pra viver? O que você... Para viver, bom, minha profissão, eu sou advogada. Eu trabalho no mercado financeiro já há 26 anos. E é isso. Faz a conta. Sempre trabalhei... Faz a conta de cabeça. Não sei fazer conta. Mas é muito tempo Não, já. comecei muito novinha, eu era jovem aprendiz. Eu sempre trabalhei em bancos grandes, muito bem estabelecidos, mas atualmente estou ajudando a montar um banco. Ô, louco. Não Não sei nem por onde começa a fazer. É foda, porque a maioria das perguntas eu já sei as respostas. Mas você entende o que ela fala? Porque às vezes a minha mulher é advogada também. E aí eu pergunto, obviamente, em relação ao trabalho dela, mas assim, a taxa de absorção das respostas é de 15% a 22% do que ela me fala. Não, e na tua cabeça tem um jiu-jiteiro saindo na mão com o chimpanzé. Né? Ela tá falando e você tá em outro planeta. Porque realmente é um trampo difícil. Ainda acho que você é mais específico ainda. Cara, mas mexe assim, com coisas que a cabeça de um cidadão normal... Sim, é direito bancário, eu ajudo com estruturação de operações financeiras e tal. Mas por incrível que pareça, ele entende bastante. É mesmo? É um assunto que eu gosto, velho. Você é É inteligente engraçado. também, né? Não é um assunto que me pega, assim, tipo, é um assunto que eu gosto. Ela compartilha as coisas comigo, eu tento entender de fato, sabe? Tipo, eu faço perguntas pra tentar saber. Eu acho que ajuda também o fato da Mariana dar aula. Então ela explica muito bem. A culpa é da verdade. Marina, então, não é minha. É Ela não explica bem. É verdade. Além de atuar como advogada, eu também sou professora na pós-graduação do INSPER de Mercado Financeiro de Capitais. Putz, tá. Desses 26 anos que você tá no mercado, há quanto tempo você faz jiu-jitsu? Há 5. 5? E o mercado... Eu fiz direito 2 anos ali. Eu lembro que um amigo meu trabalhava num escritório que ele tinha que obrigatoriamente ir de manga fechada no braço, porque Camisa. não podia tatuagem no escritório. Sim. Era o diferente naquela época já, porque a maioria dos escritórios era normal você ter tatuagem à mostra, caralho, foda-se. Só que, imagino quando você fala ali que você faz jiu-jitsu, a galera deve dar uma bugada ali. Sim, existe uma certa formalidade assim, no ambiente do direito. Em banco, né, no mercado financeiro Ainda principalmente, o pessoal é mais formal, um pouco mais conservador. E sim, gera muita estranheza o fato de uma advogada, mulher, que trabalha há tanto tempo, fazer jiu-jitsu. O pessoal está acostumado, porque eu vou com meio que os braços de fora às vezes e... Puxa, lutadora ela, né? Forte a lutadora. Então... Quase 40 de braço, melhor ficar pianinho.
Melhor que Mas sabe o que é engraçado? Você falar que exige uma certa formalidade, como se tudo isso que você descreveu fosse na contramão da formalidade. O que não é. Sim. Porque fazer jiu-jitsu e ter tatuagem não quer dizer que você é informal. Mas na cabeça de quem é formal e não formal, mas conservadora. Um pouco mais conservadora. Por isso que eu achei engraçado, porque você usou dois adjetivos, né? Conservadora e formal. Uhum. Conservadora eu entendo, de fato não é. Mas formal, tipo... E qual que é a opção pra quem é tatuado? Se você precisa estar num ambiente formal, você troca de pele? Eu acho Você usa a camisa coisadinha. Fechada e tenta esconder. Mas eu acho que para um ambiente que é mais conservador, talvez a tatuagem ela signifique uma transgressão, assim. Então, para algumas outras pessoas pode parecer rebeldia, sou transgressor, então... não é falado, é um pouco velado, mas é esperado que você não mostre tanto assim suas tatuagens, esse lado vai transgressor e rebelde. Sim. Que para algumas pessoas a tatuagem significa, né? Sim. E eles ficam tipo, curiosos assim, quando você fala mais do jiu-jitsu ali. Sim, ficam, como é treinar com homens. É engraçado que as pessoas ficam bastante curiosas de saber se eu treino só com mulher ou se eu treino com homem também. E aí, quando eu falo que eu treino com homem também... mas seu marido não liga? Não, assim, primeiro, acho que ele não tem que ligar muito, mas eu entendo de onde vem a pergunta. E não, assim, não tem problema nenhum. Acho que a gente treina aqui junto, todo mundo se respeita muito. Eu acho que no jiu-jitsu talvez tenha um pouco mais ainda essa questão do respeito por ter o contato físico entre o homem e a mulher ali. Mas eu me sinto muito bem, muito segura, treinando tanto com homens quanto com mulheres. Pra mim é a mesma coisa. Acho que é porque tanto o homem quanto a mulher tem uma insegurança de fazer o jiu-jitsu justamente por ter esse contato físico maior do que qualquer arte marcial ali. Só que, é impressionante, né? Acho que o desrespeito, quando você pensa no jiu-jitsu fora do tatame, para quem é leigo na arte marcial, nem passa na cabeça de quem pisa aqui dentro. Não, né? não. Essa, sei lá, maldade, essa insegurança, tá muito mais na cabeça de quem nunca praticou, de quem nunca, sei lá, abriu a cabeça, do que a pessoa que se desveste ali e vem pra cá pra fazer uma aula. E até esse cara que tem esse pé atrás ali, quando vai rolar com uma mulher pela primeira vez, ele entende em 3 segundos que aquilo ali é, a forma mais respeitosa ali do jiu-jitsu e, não passa pela cabeça de ninguém qualquer tipo de situação. Mas eu entendo, pelo menos é isso que mas eu entendo de onde vem esse preconceito. Eu, obviamente, assim como a maioria dos convidados, eu sei muitas histórias da Mariana. E aí, no caminho, eu pedi autorização, inclusive, para falar sobre isso. Mas eu entendo de onde vem esse preconceito, porque você tá descrevendo a nossa academia. Você tá descrevendo, sim. tipo, a academia do Lucas. Você tá descrevendo a academia... Sim. Que são lugares que, de fato, a gente leva a arte marcial a sério. E, de fato, a gente vive isso aqui. Mas tem lugares que não. Tipo, se você se sentir confortável, conta aí tuas histórias anteriores com o jiu-jitsu. Eu treinava muitos anos atrás, eu treinava numa academia, treinava musculação e tinha um professor que dava aula de uma outra modalidade, acho que spinning, e ele também dava aula de jiu-jitsu. E ele falou, você não quer fazer uma aula experimental de jiu-jitsu? Eu, não, nunca tive vontade. Aí ele insistiu, eu fui fazer. Na primeira aula eu me senti extremamente desconfortável, porque estávamos só nós dois ali e ele fez uma montada em mim e eu, meu Deus, o que é isso? E acho que a mulher sente, acho que a gente sente quando tem uma segunda intenção. Sim. Então, assim, eu parei, ele falou, não, tá ótimo, já entendi, obrigada, saí. E pra mim o jiu-jitsu era aquilo, era um cara tentando se aproveitar da mulher. Caralho. E fiquei um pouco com aquilo na cabeça, conheci o Luiz e sempre falei pra ele, não quero saber de jiu-jitsu, nossa, que horror, a pessoa se esfregando na outra, um cara em cima do outro, não quero, ele não, e ele insistia, não é isso.
faz uma aula experimental. Cara, eu já fiz, eu não gostei. Ele, não, você fez no lugar errado, você fez com a pessoa errada. Faz uma pessoa que a gente confia. Tá bom, aí eu aceitei, fiz enfim, mudou minha vida, porque a partir daquele dia, a partir do dia que eu fiz a primeira aula séria, né, experimental de jiu-jitsu, eu me apaixonei totalmente e, assim, a partir dali eu comecei a treinar todos os dias até hoje. Há 5 anos eu treino jiu-jitsu todos os dias. Entendeu? Então acho que o ponto é esse, assim, tipo, eu entendo as talvez pessoas na nossa terem esse cabeça pé não atrás. passe alguma coisa, porque a gente já tem, anos e anos ali no tatame, mas pra um filho da puta que... É isso, velho. Que não é nem pensa diferente, mas que tá com qualquer dia de mal intenção. Não, e aí você O cara você que faz isso uma vez faz todo dia. para pra pensar que se a gente não tivesse conhecido, provavelmente ela teria esse preconceito até hoje. Quer dizer, na real não é nem um preconceito, é um né? conceito. Porque aconteceu com aconteceu de fato, entendeu? Então, Acho que é um preconceito porque nem todo mundo é assim. E eu parti da premissa de que aquilo era o jiu-jitsu. Porque você passou pela situação. Acho que um preconceito, tá certo dizer que é preconceito, porque eu assumi como se todo mundo fosse daquele jeito e quem trabalha com jiu-jitsu tratasse daquele jeito. E na verdade não é, né? E das suas amigas que fazem jiu-jitsu também, que você conhece, é normal a mulher passar por esse tipo de situação? Não, assim, de todas as meninas que eu conheço que fazem jiu-jitsu, eu não vi ninguém passar por uma situação parecida, assim, não, pelo menos não que tenham me contado, assim. Quem treina, continuou treinando, se sente muito segura nos ambientes que treina. Tem a Dani, minha amiga, tem as meninas que treinam aqui, e, enfim, todo mundo se sente muito bem, assim, não vi é muito louco nada diferente. você falar que se sente segura, porque essa segurança acaba sendo levada daqui pra fora também, né? Tipo, você acaba se sentindo mais segura na vida. Extrapola. Eu costumo trabalhar de metrô e acho que quem é mulher sabe que nenhuma mulher se sente completamente segura no transporte público, né? A gente sempre sabe que tem alguém te olhando diferente, tem alguém querendo chegar perto. E o jiu-jitsu me deu a capacidade de, não, se essa pessoa chegar aqui, eu vou pegar o braço. Eu fico o tempo inteiro imaginando, tem um cara me olhando... Eu já fico, não, se esse cara chegar, eu vou fazer isso, eu vou largar minha bolsa, eu vou dar uma guilhotina, eu vou sentar no chão. Sabia que ela ia falar guilhotina. Já tomei algumas. E assim, além de me sentir segura no treino, eu acho que o jiu-jitsu me faz eu me sentir segura fora do tatame também, na rua, na vida. Cara, isso é bem da hora de você falar, porque, pô, a Marina, ela trabalha em Osasco, é longe. Ela vai, quando ela precisa presencialmente, ela vai e volta de Uber. Eu já perguntei, pô, mas o transporte ali demora muito mais? Ela fala, pô, Esther, assim, você nunca vai saber o que é colocar o pé pra fora da rua, num lugar cheio de gente, ou pior, às vezes, mesmo vazio, e se sentir 100% vulnerável. E aí eu já até falei pra ela vir aqui pro jiu-jitsu e tal, tô 12 anos tentando fazer isso, ainda não consegui. Mas ela falou que se eu correr uma prova no final do ano com ela de corrida, ela vem fazer um treino experimental, então tô treinando na corrida para ela vir para cá um dia. E é muito louco, porque não extrapola só essas situações de perigo, né? Mas te dá uma segurança, às vezes, no dia a dia de falar, de se impor. O teu trabalho, infelizmente, o ambiente é pouquinho machista. Você percebeu alguma mudança ao longo do tempo, assim, fazendo... Com certeza, percebi muita mudança, assim, em como eu me sinto, né? O mercado financeiro é extremamente machista, é dominado por homens mesmo, principalmente as posições de liderança. E eu sempre tive um pouquinho essa dificuldade de me impor, aí eu ficava mais na minha, mais quietinha. Mas assim, no jiu-jitsu, depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu, você sabe, não sei se você pode falar assim, 100%. Pode falar o que você quiser. Bom, eu tenho pra mim que quem faz jiu-jitsu é melhor do que ele partilha dessa... Não só eu, como você, como a Renata, como o Lucas que tá ali. Quem tá há muito tempo fazendo, porque a gente vê uma mudança na gente, né? Aí, sou a prepotência, o caralho. Até eu já falei 1 milhão de vezes pro meu irmão, ele já me xinga quando eu começo a falar isso, porque ele discorda completamente. Mas é porque a gente vê uma melhora muito significativa quando a gente, de fato, começa a fazer na nossa cabeça... nessas situações. E no meu caso, eu acho que me deu um empoderamento
Assim, eu me sinto muito mais segura para me expor, para falar. Por quê? Porque se eu fico aqui rolando com um monte de cara tentando me matar, muito mais pesado, às vezes o dobro do peso do meu peso, e eu consigo sobreviver, e às vezes eu consigo raspar, às vezes eu consigo finalizar, que dirá fora do tatame numa situação em que estamos ali de igual para igual. E sim, então assim, se eu consigo me sair bem aqui, se eu aguento essa pressão que eu passo aqui no tatame, qualquer pressão fora do tatame, qualquer situação difícil fora do tatame, eu tiro de letra. E já você sente isso no dia a dia ou tem situações mais tensas ali que você sai e fala, caralho, isso aqui eu consegui me manter calma porque eu já passei por algumas situações ali onde eu precisei parar, respirar, pensar e pensar no próximo passo? Eu sempre fui uma pessoa calma, assim, mas sem dúvida, eu acho que a minha capacidade de manter o equilíbrio emocional e ficar ali imparcial numa situação de pressão melhorou muito depois que eu comecei a fazer jiu-jitsu. Eu saio das situações e falo assim, caraca, realmente estava todo mundo ali se pegando, se degladiando, o pau comendo, e eu consegui me manter estável e... Tá certo. Passou a mesma coisa na sua cabeça, nem vem. Não, eu sou um homem mudado. Tá bom. Pinta pra onde você mudou. Mas sim, sem dúvida, já aconteceu e eu já consegui identificar como o jiu-jitsu me trouxe esse equilíbrio, essa força de me manter emocionalmente estável numa situação de muito estresse. Massa. O Stefano falou no começo que é meio difícil entender o teu trabalho. A gente, no geral, acaba falando muito pouco sobre o trabalho das pessoas, mas você falou algo inusitado, né? Você está ajudando a estruturar um banco. Como é que começa, né? De onde vai, assim? Pra falar mesmo. Pode falar. Vai lá. Bom, começa do início mesmo, do zero, assim, desde... Isso aí eu tô ligado. Essa parte o Stefano já entendeu. Essa parte eu não precisava ter mencionado, né? Mas, de fato, assim, começa contratando os sistemas necessários para fazer o controle de tudo, fazer gestão de risco, gestão de posição, não só a operação com o cliente, mas principalmente as operações proprietárias do banco, para o banco ter capacidade de gerir o risco da operação que vai oferecer para o cliente. Então, desde do zero mesmo, assim, desde contratar o primeiro sistema até entregar os contratos dos produtos que o banco vai oferecer para os clientes. E acho que tem mais, né? Tipo, quando eu decido que eu vou dar aula de jiu-jitsu, eu tenho que ir lá pedir autorização para a federação, para a plaquetinha. Quem que vocês falam, né? A gente tem que pedir aprovação para o Banco Central. Então, você tem que ir lá, conversar com o regulador, mostrar o plano de negócios, o que o banco tem para oferecer no Brasil, quais são, o que o banco tem de capacidade para cumprir com as regras que a gente chama de regra prudencial, para não deixar o sistema financeiro quebrar ou, né, ficar insolvente. Então tem que mostrar, além de mostrar, tem que provar que você tem capacidade de entregar tudo isso e esperar a aprovação do regulador. Eles fazem diversas perguntas, você tem que ir entregando, respondendo e uma hora sai a licença. Quanto tempo demora para sair esse processo do início que você falou, que começa do início, até de fato sair essa regulação? É que o início começa você desenhando o plano de negócios, né? E isso começou em 2022. Caralho! E ainda não saiu Já saiu, O banco vai começar a operar nessa semana, dia 23 de abril. Putz! Depois de amanhã vai ser a primeira operação do banco. Nossa, mas que gestação lenta. É muito complexo. Nossa. É muito complexo. E uma coisa que você falou, que você tem na tua cabeça que as pessoas do jiu-jitsu são um pouquinho melhores do que as outras, eu vejo que as pessoas do mercado financeiro também acham que elas são um pouquinho melhores do que as outras, né? Você tem que lidar elas têm certeza. Mas elas de fato são? Essa é Cara, a... tem óbvio muito... que não. Depende do que você... isso. Depende do que... Depende de qual aspecto você considera para aquela pessoa ser superior ou melhor. É uma pessoa que seja intelectualmente melhor ou mais preparada, mais bem preparada? Não perdeu. É uma pessoa que tem mais dinheiro? Porque o mercado financeiro é talvez hoje a indústria que pague melhor para quem trabalha.
Então, é quem tem mais curso, mais qualificação técnica, ou é quem é um ser humano melhor? Assim, Quem tem mais grau na faixa. Quem tem mais grau na faixa. Então, assim, depende do que você considera relevante para ser uma pessoa melhor ou pior. Eu diria que não é todo mundo do mercado financeiro que é melhor, porque o aspecto que eu considero, né, para que uma pessoa seja melhor ou pior é o quão humana a pessoa é, os valores dela, e não quanto dinheiro ela tem, ou quantos cursos ela fez, ou quantas línguas ela fala. Então, as pessoas no mercado financeiro, sim, elas se acham superiores, mas nem todo mundo, no meu ponto de vista, corresponde E a alguém essa... ali do seu trampo faz jiu-jitsu também ou ninguém? Tem 2 caras, não tem nenhuma mulher, tem 2 caras que fazem, e a gente troca ideia, assim, direto sobre jiu-jitsu. Os 2 estão na faixa azul, mas estão parados há algum tempinho já. Pra faixa Você, com mais tipo, manda resistência. pegar água de vez em quando. Eu mandaria. Cara, é eu não tenho- engraçado, não assim, tenho eu fui... Pra eles não, porque eles não estão, né, no jiu-jitsu mais, assim, treinando tanto. Eles não, mas o pararam. resto. Mas eu tenho uma história engraçada, que eu fui fazer um curso pelo banco, fui pra Espanha um tempo atrás, e tinha pessoas de vários lugares, e tinha um cara... E a gente tinha que mandar a nossa biografia. Antes de ir pro curso, a gente tinha que mandar uma descrição. E tinha um cara, um dos executivos que estavam lá, que ele colocou na bio dele que ele fazia Brazilian Jiu-Jitsu. E era Blue Belt de Brazilian Jiu-Jitsu. E para um cara do trabalho descrever na biografia dele que ele gosta de Brazilian Jiu-Jitsu, é porque é relevante para ele. Então, quando a gente chegou lá, eu procurei, conversei com ele, ele, nossa, e na época eu era faixa roxa, ele, nossa, você é faixa roxa? Eu, sim, Marvin, eu sou faixa roxa, vai pegar água pra mim. Justíssimo. E ele, claro, mestre, eu vou aí, assim, então foi engraçado, a gente brincou com isso algumas vezes. Voltando para o assunto do jiu-jitsu feminino, acho que vocês 2 podem responder, não sei se você já participou de uma aula dessa, mas, de fato, para quebrar essa parada, porque acho que já é foda pra caralho começar jiu-jitsu pra qualquer pessoa. Agora, pra uma mulher sair de casa e colar num tatame que ela não vai saber quem tá aqui dentro, a aula só de mulher pra jiu-jitsu funciona mais do que uma aula mista ou nada a ver? Bom, eu vou deixar a Mari falar o que ela sente, depois eu dou minha opinião. Não sei se você já deve ter participado de aula só pra mulher também. Eu já participei de aulas só pra mulheres. Eu não tenho uma super preferência em treinar só com meninas. E, como eu falei aqui, eu me sinto muito segura aqui. Pra mim, treinar com os caras daqui, treinar com as meninas é igual. A vantagem que eu acho de treinar, eu vou falar um pouco da vantagem de treinar só com homem e treinar com mulher. A vantagem de você treinar com os meninos é que eles são muito mais pesados e muito mais fortes. Então, se você consegue levar um treino com um cara, se você for competir com uma menina, vai ser muito fácil, porque você já foi muito mais, assim, preparado, com mais peso, mais força. Por outro lado, treinar com as meninas também é muito mais perto do real, que é um campeonato, se você for participar de um campeonato, porque você vai estar ali com uma pessoa com um peso parecido e uma força ali mais parecida. Então, assim, pra mim, eu não tenho strong feelings de treinar com menina, ou só com mulher, ou só com mercado cara. financeiro, ela mistura bastante português. Mas já é a segunda, ela mandou um bio e strong feelings. Esse é meu dia a dia. Não tenho uma super preferência em treinar com meninas, porque pra mim, assim, é igual, eu me sinto tão bem quanto. E aí eu acho que a gente volta num assunto que a gente já falou algumas vezes, que como o jiu-jitsu funciona muito mais por indicação do que de fato por qualquer outra coisa. Eu acho que uma mulher falando pra outra que ela pode ir pra uma academia que é um ambiente seguro, blá, 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 na minha humilde opinião, é muito mais eficiente do que uma aula só feminina. Eu prefiro construir um ambiente acolhedor aqui para ser seguro para todo mundo, independente de quem tá treinando, do que separar um horário e falar, pode vir que nesse horário você é segura. E nos outros? Não? Então, Sim, eu entendo pra caralho o raciocínio, 100%. Só que às vezes ela nem sairia de casa. Tipo, agora, se ela é o primeiro passo, talvez, ali. Mas eu acho que o importante, assim, uma aula teste, uma aula experimental, o professor ter o cuidado de chamar uma outra mulher para auxiliar. Sim. Chamar uma mulher para treinar junto. Eu já fiz isso com ele várias vezes. Ele foi dar aula experimental
uma mulher e eu fui junto. A Karina, que é uma amiga nossa também que treina aqui, também já foi junto. Para que aquela mulher, ela se sinta num ambiente seguro ali. Tem outra mulher olhando, então assim, a chance... Pra acontecer o que aconteceu com você. Pra não acontecer o que aconteceu comigo, exatamente. As chances de acontecer alguma coisa parecida são menores porque eu tenho ali outra mulher. É mesmo, como se a mulher fosse no médico e tivesse uma assistente mulher ali olhando e supervisionando o que o médico tá fazendo o tempo inteiro, pra ficar ali meio que no lugar da paciente. Então, as primeiras aulas, eu acho que a primeira e a segunda aula, né? Aqui deveriam ser as 3, é que nem sempre é possível. É que nem sempre é possível, porque nem sempre tem outra mulher disponível para acompanhar. Mas assim, na medida do possível, ter uma mulher acompanhando as primeiras aulas até que aquela pessoa, né, se sinta confortável com aquela situação e entenda que tá tudo bem, vai ter uma montada, vai ter uma raspagem, mas é assim, e se tá segura, é bem legal, assim. E durante as aulas, a aula mista, até que ponto, tipo, sei lá, se a gente faz muito exercício de que fica em trio, vai rodando a pirâmide, até que ponto você prefere que esse seu trio seja só de mulher, ou se, porque quem monta os trios é sempre o professor, é sempre o mestre. E aí, se você toda hora ficar sempre com as mulheres do tatame, você vai falar, porra, qual é que é? Ou não, você prefere? Eu acho que eu prefiro diversificar, e aí, sem falar de gênero, eu prefiro diversificar as pessoas com que eu faço os trios. Tanto se for mulher, se for... Eu prefiro ficar com mulher e homem nos trios, mas eu gosto muito da diversificação. De hoje eu tô fazendo trio com você e com ele, amanhã eu tô fazendo trio com o Vitão e com não sei quem... Porque é muito fácil você entender o jogo, né, de cada pessoa. E aí, se você fica um pouco viciado no jogo daquela pessoa, é difícil você se desafiar. Então, o legal de ter essa diversificação é você poder estar numa situação inusitada a cada treino e não conseguir prever o que aquela outra pessoa vai fazer. Porque você já conhece o jogo dela, já está acostumado a treinar com ela, então fica, digamos, mais fácil. Você pensa assim na hora de fazer isso? Não, penso e eu me importo zero com gênero, eu me preocupo no geral com peso. Sim. Com peso? Tipo, eu tento fazer trio com peso parecido. Tipo, sei lá, o Mauricinho teria que sempre treinar com a Manu e com a Vaga, é a única coisa parecida. Mas eu sempre tento buscar peso parecido. Tipo, as outras questões não me importam muito. Eu busco alternar as pessoas, eu de fato faço isso, tipo, se você tava no meu trio hoje, amanhã você não vai estar no meu trio para tentar ficar variando, mas peso parecido. Isso é algo que... Peso e graduação, né? E também não adianta colocar, sei lá, um cara faixa preta com 2 faixa branca. Sim, vai ser um treino... Pro faixa preta vai ser um pouco ruim, Sim, entendeu? sim. Tipo, vai ser um pouco manco. Tem uma outra coisa que você falou e que, conhecendo sua história, eu acho que é legal você falar. Você já inspirou bastante outras mulheres. E você ouve isso com uma certa frequência. Como é isso, assim, de você estar no spotlight? Olha lá ele, mercado financeiro. Depois eu que sou falando expressões estrangeiras. O que é spotlight? Não, mentira. É muito legal, assim, eu não sei, eu nem sei, assim, o quanto realmente... Eu não me sinto inspirando pessoas, mas, como ele falou, eu já ouvi algumas, principalmente mulheres, me darem esse feedback, assim, né? De dizerem, ai, nossa, eu comecei a fazer jiu-jitsu por sua causa. Eu acho que a gente que faz jiu-jitsu tem essa mania de tentar catequizar os outros, né? Testemunha de jiu-jitsu. Testemunha de jiu-jitsu, de trazer as pessoas pro Gil, assim. E eu fico falando mesmo, nossa, se você fizesse Gil, você ia entender. Nossa, se você fizesse Gil, você ia ver como você ia conseguir sair dessa situação de uma forma mais tranquila. E sim, assim, tem uma pessoa, uma menina que começou a fazer jiu-jitsu porque se inspirou em mim. Eu participei de um campeonato e aí ela me viu e ela, nossa, e aí, como é que foi? Eu, cara, assim, foi demais e tal. E fui dando esse testemunho e ela foi pro Gil. Fora do tatame, assim, eu acho que isso é muito gratificante, mas como uma pessoa mais experiente, eu acho que esse é o meu papel, assim, no trabalho, principalmente, de mostrar para outras pessoas e formar outras pessoas e compartilhar da minha experiência com outras pessoas. Então, assim, ouvir que eu inspiro pessoas é legal, mas para mim, assim, eu não tô fazendo mais do que a minha obrigação.
Como mais experiente é foda. Vamos dizer mais velha, tá? Tô esperando você fazer a piada, não posso fazer. Faz aí. Ficou uns 2 segundos. ali no silêncio. Tem uma outra coisa também que a gente fala com muita frequência, que para mim é uma analogia muito clara do jiu-jitsu com a vida, que é o fato de respeito pela hierarquia e por aí vai. Eu vejo como... Eu tava falando naquela hora como as pessoas no mercado financeiro às vezes têm alguns juízos de valor um pouco distorcidos, mas eu vejo como as pessoas respeitam às vezes pouco essas questões fora do tatame, e a gente tem muito esse costume de respeitar as pessoas mais experientes. A gente tem muito costume de respeitar quem chegou primeiro. E eu falo quase todos os dias que as pessoas do teu entorno precisavam fazer jiu-jitsu para aprender a respeitar o mais graduado. Você acha que falta mesmo? Acho. Acho que falta, mas assim, não só no meu mercado, acho que falta jiu-jitsu para muita gente, assim, sem setorizar nenhum campo. Mas assim, você respeitar a hierarquia tem um porquê, né? Aquela pessoa que veio primeiro, que é mais experiente, ela passou por outras coisas que você ainda não passou. Então ela tem muito a te ensinar. É que no meu mercado, a pessoa melhor nem sempre é a mais experiente, é aquela que tem mais dinheiro. E aí ter mais dinheiro não necessariamente significa que você sabe mais, que você passou por dificuldades ou situações X ou Y que você tem para ensinar. Então, assim, acho que falta. Acho que tem uma questão geracional também. Eu tenho visto, sem também querer generalizar, mas assim... A Mariana é muito política. Porque eu tô cagando pra opinião dos outros, ela se importa por nós. Ela tem um nome a não zelar, vai né? falar. Você já tá escaralhada também, né? Vamos combinar? Ela não vai falar, essa geração é uma bosta, sabe? Sem querer generalizar, porque eu acho que generalizar é ruim, mas eu já vi muitas pessoas dessa geração mais nova que tem uma dificuldade com hierarquia, né? E respeitar quem já passou por determinadas situações e pode te ensinar. Então, para essas pessoas, eu acho que o jiu-jitsu é essencial, porque se você não respeita porque você entende, você respeita porque você é obrigado. Sim. E aí, essa obrigação, passar por isso no tatame e cumprir com essa obrigação, vai te fazer entender, respeitar isso fora do tatame também. Isso eu era um moleque atacadão, meu pai e minha mãe me colocaram no judô. Jiu-jitsu nem, na época ali... acho que meu pai nem devia saber o que era, mas ele jogou numa arte marcial ali. Por isso que eu te quero, brincadeira. Não, mas aí, com essa palhaçada esses dias você se fudeu, né? Sim. Mas, pô, funciona pra caralho, né? Funciona pra caralho, porque é isso. É caótico ali, às vezes, em casa, eu não tenho filho, mas, pô, vocês conseguem falar muito bem como isso funciona. E aí você começa a aprender que, porra, a figura ali... é muita ansiedade também, né? Ansioso pra caralho, aí vai abaixando, aí você começa a escutar antes de agir. É isso que eu queria falar também. A Manu e a Valen, né? A Manu, filha de vocês, a Valen, filha do seu primeiro relacionamento, elas frequentam pra cacete aqui. Mudou alguma coisa ali depois que ela... Bom, se bem que a Manu nem vai lembrar, né? Não, ela não vai lembrar. Quando eu comecei, não. Ela, porra, desde que ela tem... 3. Ela tem quantos anos? 6. Então, desde que... Então, realmente ela não vai lembrar a primeira vez que ela entrou no tatame. Não, ela entrou no tatame, ela tinha meses, né? Primeira vez. E eu acho que, assim, como a gente vive, e muito isso, a gente vive o jiu-jitsu, tanto ele quanto eu, a gente sempre pregou os valores do jiu-jitsu na educação para elas. Então, assim, eu acho que elas não têm o antes e depois do jiu-jitsu, porque... Tudo bem, elas começaram a fazer, a Manu começou a fazer com 3, a Valen começou a fazer com 5, com 6, mas como elas vivem esses valores junto com a gente desde que elas nasceram, não tem esse antes ou depois, assim, eu sinto isso, eu sinto que elas respeitam a hierarquia, o papai é a faixa preta. Isso eu já escutei muito. Isso sensacional. É insuportável. Isso é sensacional, porque assim, ó, o que a gente vai jantar? Eu falo hambúrguer, a Mariana fala pizza, aí elas... Papai é faixa preta. Se papai é faixa preta, mas aqui em casa quem manda sou eu. Não, aqui no tatame, quando ela vai fazer alguma coisa, eu falo qualquer coisa, ela olha pra mim e eu falo não. Daí eu brinco com ela, como não? A gente tá no tatame, eu sou mais grado ali.
Meu pai é faixa preta. Porra, mano, aí você me quebra. Mas essa questão de respeitar a hierarquia, de respeitar os valores, da disciplina, a gente sempre pregou na educação delas. Assim, independentemente delas estarem ou não no Gil, de estarem fazendo ou não o Gil, isso é uma coisa que elas convivem desde sempre, assim. A gente, no geral, tenta educar elas de uma forma muito tranquila, assim. A gente, sei lá, quando surge aquelas perguntas, sabe, tipo, por que eu tenho que fazer isso? A gente, no geral, tenta explicar. Mas tem coisas que não tem mais um porquê. É tipo, você vai tomar banho agora. Por quê? Porque você vai tomar banho agora. Ou remédio. Eu não quero tomar esse remédio. Assim, não, Problema você não seu. tem que querer. Remédio você vai tomar agora. E em casa não tem manha, sabe? É isso. Chega num ponto que é meio que... Eu obviamente nunca falo em casa, mas eu sou mais graduado que a sua boca. É assim. Mas não precisa. Não precisa. Não tem esse tipo de manha, entendeu? Em casa. Elas têm uma personalidade... Quando eu tiver filho, eu vou adestrar meu filho uma temporada, vai ficar com você. Porque realmente, é muito nítido ali que outras crianças já vieram aqui, óbvio que fica um pouco mais agitado, né? Porque criança fica brincando com criança, mas, putz, as duas ali é um absurdo a calma. Porque, é isso. Se você me metesse com 5 anos pra ficar aqui, eu ia destruir a academia de vocês. Elas brincam no cantinho delas. Mano, eu ia destruir isso aqui, eu tenho certeza. Mas acho que tem a ver com isso que a Mari falou. A gente vive isso aqui. Não é só da boca pra fora, sabe? Não é só quando eu tô aqui na frente cagando regra. A gente, de fato, Ou não vive... é só quando a gente tá dentro do tatame. Isso é muito louco. E você acha que te faz uma profissional melhor, isso tudo? Com certeza, eu não tenho dúvidas. Me faz uma profissional melhor, me faz uma pessoa melhor. Para todo mundo eu indico. Vamos fazer jiu-jitsu, vamos fazer um treino comigo, vamos lá na academia, vamos conhecer. Essa questão de, eu sei que você detesta essa palavra, mas é verdade, resiliência, você ter a capacidade de manter o equilíbrio emocional, você ter a capacidade de dar a volta por cima, porque já diversas vezes aqui eu falo, cara, isso não é pra mim, eu só apanho, velho. Não Puta, e é isso, apanhar e voltar, né? Apanhar e você falar, não, é pra mim sim, eu vou bater, eu vou aprender e ter a capacidade de voltar e melhorar e querer melhorar. Eu admiro assim muito todo mundo que tá aqui no tatame e sim, sou uma pessoa e uma profissional melhor por isso, assim, também. Já tá na hora da gente encerrar, mas conta aí, Stefano, como é que é só apanhar? Pô, mentira. Não, mas é isso pronto. Porque eu venho meio-dia, que é o melhor horário pra mim. E às vezes só tá eu e essa porra aqui do meu lado, velho. E é foda, eu tô com dor na lombar, é o ombro que dói. E no dia seguinte eu volto pra apanhar mais. Porque não tem como bater nele. Mas é isso. Mas você fica assim, não, cara, não é possível, eu vou ter que pegar ele um dia, eu vou ter que pegar ele um dia. Mas não acontece. Tem que aprender essa posição, essa aqui. Mas é foda, mas tamo aí. Acontece. Boa, brincadeira, mano. Não, mas é verdade. Rapaziada, brincadeira pra você que não apanha, né, filha da puta. A gente tá encerrando, eu tenho que agradecer os meus parceiros, então eu queria agradecer a Braus. Não tenho roupinha da Braus. Eu queria agradecer a Braus por todo o apoio. Esse final de semana eu tenho mais um campeonato deles, foi sensacional. E... Você pega sempre o número menor de hash, né? Sempre. Eu uso o G, eu pego o M. Eu queria agradecer muito a Braus por tudo que eles me ajudam, todo o apoio que eles me dão. É sempre incrível, eu gosto muito de tudo que eles fazem de material. Outra coisa que eu queria agradecer é a CNC, que me apoia também, me deixa um pouquinho mais saudável. De fato, eu preciso desses caras, senão é muito difícil ter esse ritmo de treino. Eu pensei que você ia falar, é muito difícil ter esse físico. Pá! Não, é muito difícil eu aguentar o ritmo de treino sem qualquer tipo de uma boa suplementação. E a 3D Well, que deixa nosso cenário mais bonitinho. Do Elton. Vou deixar o link dos 3 na descrição aí. Obrigado, Mari. A 3D Well? Tem que dar a mão. Do Wellington? Do Elton, não é do Wellington. Fechou? Nossa. Obrigado, rapaziada. Valeu, Teté. Valeu.